bom dia. Eu venho aqui para compartilhar mais uma parte da palavra do Senhor que Deus tem falado ao meu coração. E eu oro e peço ao Senhor que fale ao seu coração também através daquilo que eu vou conversar com vocês hoje, através daquilo que eu vou passar. E uma das coisas que eu compartilhei a semana passada foi que em 1 João 4,18 está escrito que o amor lança fora todo medo. Mas uma segunda parte do versículo diz que quando a gente tem medo, nós estamos, na verdade, temendo castigo. E aí a gente não é aperfeiçoado no amor. Se para a gente entender o amor de Deus, a gente precisa saber o que Deus fez por nós. Então, quando falamos de medo, vem aquela pergunta: quando foi que o medo entrou na humanidade? O medo entrou na humanidade lá no Jardim do Éden com Adão. Em Gênesis 3, de 8 a 10, diz o seguinte: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, porque estava nu. Quando a gente vê essa passagem, Adão e Eva sempre esteve nu. Então, por que Adão se viu nu somente e sentiu medo somente naquele momento? Porque quando Adão pecou, quando ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus ordenou para ele não comer, ele morreu, né? Deus avisou ele que ele morreria, mas ele não morreu a morte natural, a morte física. Ele morreu uma morte espiritual. Então, quando Deus aparece no jardim, ele sente medo. Por quê? Porque ele está desconectado com Deus. Ele rompeu, né, por causa da morte espiritual, essa sincronia com Deus, porque o Espírito Santo que havia no homem naquele momento saiu dele, né? Ele morreu espiritualmente. Então, o Adão, ele sentiu medo. E aí, nesse momento, Adão se incomodou de estar nu. Mas por quê? Porque ele não estava mais revestido com o Espírito Santo. Então ele se viu sozinho, ele se viu nu, ele se viu mostrando a sua vergonha, né? Se sentindo culpado pelo que ele tinha feito. Então foi aí que entrou o pecado e a condenação no mundo. Com a morte espiritual, Adão trouxe o pecado e a condenação para a humanidade. E com isso veio o medo. Mas quando entendemos que mesmo sendo pecadores, Deus nos amou, ele diz, inclusive na sua palavra, em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem está em Cristo não precisa mais ter medo de Deus, porque quando a gente sente medo do Senhor, a gente acaba nos afastando dele. Quando a gente é desconfiado com uma pessoa, a gente não chega perto, a gente procura ficar distante dela. Eu vou demonstrar uma situação. Você aprontou alguma coisa quando criança e sua mãe ficou muito brava com você e ela te bateu, né? E ela te colocou de castigo, ela te bateu, não sei. Mas houve uma punição pela desobediência ou pela travessura que foi feita. Quando acontecem essas coisas, geralmente o filho demora um certo tempo para chegar perto da mãe novamente. Quando ele percebe que a mãe não está mais brava com ele, então ele chega perto da mãe novamente. O mesmo é com Deus. Nós
quando a gente tem essa mentalidade de ter medo de Deus, de achar que a gente aprontou alguma coisa, que achar que a gente tem culpa de alguma coisa, o que a gente faz? A gente se afasta do Senhor. Mas o Senhor, Ele já nos provou que Ele nos ama e que Ele quer uma aliança conosco. Como? Entregando o seu Filho Jesus. Então, nessa verdade, a gente pode ter confiança, crendo que o Senhor Jesus veio e Ele ressuscitou, né? Levou sobre si todos os nossos pecados, a nossa dívida estando paga, e que Deus fez tudo isso por nós de graça. Nós podemos nos achegar ao trono de Deus ousadamente. A gente pode chegar perto de Deus porque Deus não está mais irado conosco. Aqueles que creem em Jesus, que aceitam Jesus, eles são totalmente revestidos do Espírito Santo novamente, aqueles que nasceram novamente, né? Quando você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, você nasce de novo. Então você é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E tudo se faz novo, é como se você fosse um bebê espiritual, um bebezinho que está começando a andar, que cai às vezes, que escorrega muitas vezes, mas que levanta novamente e continua caminhando. É essa a esperança que a gente tem em Deus, que aquele que fez a boa obra em nós, Ele vai continuar fazendo até os últimos dias da nossa vida. A gente só tem que se manter sempre focado em Jesus. Todas as histórias bíblicas do Velho Testamento, do Novo Testamento, eu aprendi o seguinte, que nós temos que procurar Jesus em todas as escrituras, porque toda a escritura fala de Cristo. E era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu espero que vocês medite nessa palavra, medite naquilo que eu disse. Eu peço que o Senhor abra os olhos de vocês e que vocês sintam realmente a presença de Deus enquanto eu falo da palavra dele, do amor dele por vocês. E aqueles que estão distantes de Deus por medo dele, volta para Jesus, volta para Ele, porque Ele está sempre esperando de braços abertos, Ele está sempre aguardando, ansioso pelo Filho, né? Tem uma parábola que diz que o Senhor largou as 99 para buscar aquela uma ovelha perdida, e a gente só tem que se deixar ser carregados por Jesus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um ótimo dia. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e até a próxima.